Se você é gestante, se você é uma recém-mãe, eu acho que é tão válido você ter esse tipo de informação. É muito comum esse sentimento de tristeza. E aí, quais são as características dessa depressão pós-parto? Eu vou ter que viver em prol disso, com essa tristeza profunda, minha vida não tem futuro, que nós idealizamos a maternidade, que ela é sempre vista como algo quase que mágico. E quando a gente se depara com a maternidade real, é muito diferente do que a gente imagina. Oi pessoal, eu vim aqui para falar sobre um assunto muito sério e muito importante, que é sobre a depressão pós-parto e também contar um pouco sobre o baby blues. Se você é gestante, se você é uma recém-mãe, eu acho que é tão válido você ter esse tipo de informação. E se você também não é nenhuma dessas pessoas, mas se você é homem, o pai dessa criança, é algum parente próximo dessa mãe, algum amigo, é importante que a gente fique com as anteninhas bem ligadas para ver alguns sinais que essa recém-mãe, que essa mulher possa estar nos dando, que pode ser sim uma depressão pós-parto que acomete de cada 10 mulheres, 2 têm depressão pós-parto. E é possível tratar, é possível se curar dessa doença e se sentir muito melhor, sabe? Levar a maternidade de uma forma mais leve, porque eu já tive depressão pós-parto, inclusive tem o meu relato aqui no canal, é um pouco chocante quando a gente ouve. E é importante que todo mundo tenha conhecimento disso e que não tenha vergonha de falar a respeito. Eu queria começar falando sobre o baby blues, que é comum, que a maioria das mulheres tem. Quando nós damos à luz, o nosso corpo sofre uma queda drástica de hormônio com a saída da placenta, com a saída do bebê, e é muito comum esse sentimento de melancolia, de tristeza, de insegurança. Quando o bebê chora muito, quando a gente acaba tendo dificuldades em amamentar, é muito comum esse sentimento de tristeza e ele pode vir até 2 semanas após o parto. Então é muito comum, a grande maioria. Eu tive isso depois do nascimento do Gael, enfim, faz parte, a gente acaba não se sentindo meio que apta, acha que não vai dar conta de tudo isso, né? Não vou dar conta no meu caso, né? Não vou dar conta dos 2 sozinha, a gente fica muito insegura. Só que é um sentimento passageiro, é como viesse uma nuvenzinha assim, preta, assim, só que fosse passageira e ela fosse embora. A depressão pós-parto já é algo muito sério, como eu comentei, tem relato aqui no canal, um relato pessoal, em que acomete a cada 10 mulheres, 2 têm depressão pós-parto. Existem alguns fatores que é importante que a gente observe, como fator biológico. Se você já teve alguém na família, principalmente os pais, se algum dos pais já tiveram depressão, não pós-parto, né, mas se tiveram depressão, ou se você mesmo já passou por algum período de depressão, é bom conversar com um ginecologista sobre isso, para ficar, de fato, ligado em relação a esse pós-parto. Alguns fatores que são importantes, além dos biológicos, é um parto que você idealizou, queria tanto um parto natural e acabei tendo uma cesariana, ou um parto muito complicado, violento. Se você teve alguma perda familiar, ou se você não tem pessoas que te ajudem por perto, ou um parceiro que não te ajuda, dificuldade de amamentar, ou dificuldade com a sua própria saúde, enfim, são vários fatores que podem colaborar com o desenvolvimento de uma depressão pós-parto. Existem estudos de que apontam que 50% da depressão pós-parto, ela teve início, essa depressão ela começou durante a gravidez, por conta de fatores genéticos, hormonais, biológicos, sociais, enfim, fatores que formam o ser humano. E aí, quais são as características dessa depressão pós-parto? O que essa mulher sente? Pode ser que essa mulher ela tenha uma exaustão permanente, fique muito cansada, não consiga cuidar do próprio corpo, cuidar da própria saúde, não consegue dar atenção para ela mesma, pensamentos negativos em relação a você e ao bebê, falta de concentração, não consegue se ligar em nada, tá sempre meio avoada, uma tristeza constante, dificuldade para se divertir, uma sensação de que a vida acabou, que não daqui pra frente
eu vou ter que viver em prol disso, com essa tristeza profunda, minha vida não tem futuro, vontade de chorar, culpa, responsabilidade por tudo, se sente sobrecarregada, sente que tudo que tá acontecendo em volta dela, tá tudo nas costas dela, assim, uma sensação de tá muito sobrecarregada, sensação de que nada de bom vai acontecer, nada de bom vem pela frente, só tem pensamentos negativos em relação ao futuro. Ela fica irritada até mesmo com o bebê, né? Um bebezinho que só chora, mas ela fica muito irritada, não tem perda de humor, sensação de que o bebê é estranho ou de que não é filho dela, uma vontade de sair correndo, de fugir, de querer outros rumos. A sensação da maternidade é uma sensação de poço sem fundo, assim, de que vai se afundar cada vez mais. Preocupação com a saúde do bebê, acha que o bebê pode morrer a qualquer momento, ou acha que ela mesma pode morrer a qualquer momento. Se você tem esses sintomas, ou se você conhece mulheres que estejam passando por isso, aconselhe essa mulher a procurar ajuda médica, ajuda psicológica. É possível tratar isso e assim com pouco tempo você já vai sentir melhora no seu humor, nesses sentimentos. A gente chama de depressão pós-parto quando essa mulher tem esses sintomas até 1 ano depois do parto. Então não é imediato, tipo, se esse bebê tem 10 meses e essa mulher passa por esses sentimentos, essas sensações, isso também é caracterizado de depressão pós-parto, e isso é independente da gravidez, pode ser primeira, segunda, terceira, independente da gravidez, isso pode acontecer com essa mulher. E é importante que essa mulher não sinta culpa de sentir isso, porque eu sempre falo que nós idealizamos a maternidade, que ela é sempre vista como algo quase que mágico, e quando a gente se depara com a maternidade real é muito diferente do que a gente imagina. Então não é a nossa culpa, né? Existe uma construção social em cima do que é ser mãe, mas não é nossa culpa, existe uma realidade e é possível viver de maneira plena, de maneira leve, é possível ter um equilíbrio, assim, né? Levar essa maternidade de uma maneira gostosa. Então, se você sente isso, não se sinta culpado, não é a sua culpa. Se você passa por esse processo, você não vai correr risco de perder o seu filho. É importante que você saiba disso, que essa mãe não vai ter o filho retirado pelo conselho tutelar. Não, basta você tratar essa doença, você vai se sentir bem em poucas semanas depois de você passar por psicoterapia, começar a tomar remédio, enfim, depende de cada um, né, da intensidade de todos esses sintomas. Então é isso, força para as recém-mães. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que tenha sido de grande valia, de grande ajuda para todos vocês. Se você gostou, não esquece de avaliar aqui dando um joinha. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso, se você conhece alguém que também passou por isso, tá? Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau!